a primeira vez que o Minha História sai do formato tradicional que você já conhece, dentro do estúdio, e vai para casa de alguém. E essa pessoa tem que ser muito especial. E realmente é. Estamos aqui no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, e seremos recebidos por um senhor de quase 90 anos de idade. Um craque dentro e fora dos gramados. Um ídolo nos dois principais times espanhóis, ídolo no Flamengo e ídolo no Bahia, onde foi bicampeão brasileiro. Um mito. Uma lenda com muitas histórias para contar. Eu sou Evaristo de Macedo. Eu fui jogador de futebol, comecei no Madureira, Flamengo, Barcelona, Real Madrid. Fui treinador de diversos clubes e fui treinador de seleção também. Seleção brasileira, fui treinador da seleção de Catar durante muitos anos e estou muito feliz com a minha carreira. Rio de Janeiro, anos 50. Surge o Artilheiro. O Rio de Janeiro não era a cidade que é hoje. Não havia muita diversão. Era cinema ou futebol. Então eu morava num bairro chamado Grajaú. A diversão nossa, do carioca de um modo geral naquela época, que estava começando a vida, era com o futebol, jogando futebol. Conexão Rio-Barcelona sem escalas. Saí do Madureira para o Flamengo. E fiquei no Flamengo alguns anos, né? Quem me levou para o Barcelona foi o Pep Sanetier, que foi um dos maiores jogadores da história do Barcelona. E eu tive sorte, porque eu sempre fui um bom goleador. E lá no Barcelona eu voltei a ser goleador. Então ficou fácil. Romário? Ronaldo Fenômeno? Neymar? Que nada. O brasileiro que mais fez gols na história do Barcelona é Evaristo. Mas eram grandes jogadores, você entende? A questão é que é a forma como se jogava naquela época e como é que se jogou depois, entende? O futebol evoluiu também, os sistemas táticos do futebol evoluíram, então ficou mais difícil para os jogadores atuais. Eu tive a felicidade de poder chegar no topo do futebol. Adiós, Catalunha. Barcelona, nós terminou o meu contrato. Eu tinha 5 anos de contrato, terminou. Aí o Barcelona me fez a proposta de eu me transformar em espanhol para ter a minha vaga com outros estrangeiros. Eles queriam trazer mais estrangeiros. E eu não aceitei. Eles me fizeram uma proposta fantástica, mas eu não aceitei. O Real Madrid, quando soube, me chamou. Eu aí fui para o Real Madrid. Por quê? Porque eu continuei sendo brasileiro. Foi o Barcelona que proporcionou a minha saída, entende? Quando eu jogava em Barcelona, nunca tive problemas, entende? Até porque eu tenho filhos catalães, não houve problema comigo, graças a Deus. Madrid, celeiro de craques. Eu joguei com Di Stéfano, Puskás, Gento, Amâncio, todos esses jogadores eu joguei com eles. Di Stéfano era um centroavante meio de campo. Ele gostava de sair da área, jogar fora, mas ele era muito bom jogador, um jogador extraordinário. Puskás era goleador, era um canhoto, um chute violento e jogava na frente, no lado esquerdo do campo. Fantástico jogador. Sul-Americano de 1957. Brasil 9, Colômbia 0. 5 gols de Evaristo. Nem o Rei Pelé
tem essa marca com a amarelinha. Foi uma coisa extraordinária, porque o time que nós jogamos contra, anteriormente, havia ganho de 1-0. Então nós entramos no campo prevenidos, ter cuidado. Eu estava esperado. Eu fiz 5 gols e o juiz depois anulou um gol mais, porque o placar para não chegar a 10. O Brasil não tinha time para ganhar da Colômbia com 9 gols diferentes. Foi uma coisa extraordinária. 1958, Brasil campeão do mundo. No auge da carreira, Evaristo perde a chance de levantar a taça. Se eu não tivesse jogado a Copa, porque não tinha sido convocado, por haver jogadores melhores, aí... Mas não era. Eu não fui à Copa por uma questão política só. Porque eu jogava na seleção brasileira. É que a seleção brasileira, naquela época, elas faziam treinamento 2 meses antes. E o Campeonato Espanhol ia até faltando uma semana para o campeonato. Então, o Barcelona não me dispensou. Me colocou à vontade da seleção, mas quando praticamente a seleção já estava feita, estava tudo lá. Não é mágoa, mas fica aquela coisinha de dizer, poxa, eu podia ter ido. Mas a vida é assim mesmo. Na parte 2 do Minha História, Evaristo de Macedo fala do tratamento com os repórteres, de tretas com um craque da seleção brasileira e da glória de ser bicampeão brasileiro pelo Bahia. Bem-humorado. Esse rapaz aqui tá parecendo um astro de Hollywood. Irônico. Se eu tivesse vocação para apagar incêndio, eu teria feito o curso de bombeiro. Nas entrevistas, era preciso ter cuidado com as perguntas. Eu nunca tive problema com os entrevistadores e tal. Não. Sempre eu procurei levar uma entrevista, entende? Não é deixar que ele me levasse. Se o cara é chato, é metido e me faz uma pergunta idiota, eu respondo como um idiota. Você está sendo entrevistado por um camarada que torce por outro clube, entende? Então você precisa ter cuidado nas perguntas. Não quero essa frescura comigo. Por favor, vamos nos respeitar, não vem dizer que sou eu, não. Não tem nada a ver com isso. Na realidade, existem algumas perguntas que não são muito inteligentes. A verdade é essa, né? É muito importante que você conheça quem está te entrevistando. Aí você toma mais ou menos cuidado. É mais fácil as pessoas destruírem do que construírem. Catar, anos 80. Odisseia no Oriente Médio. Lá, ele é amigo do Sheik. E em Catar eu tive que fazer tudo. Catar começou do zero com a gente, né? Existiam jogadores, existiam bons jogadores, mas não tinham interesse no futebol. Aí eu semi-profissionalizei o futebol, que é para eles ter um atrativo, né? Porque foi ele que decidiu a chegada do Campeonato do Mundo em Catar. Foi o Sheik Hamad. Eu e outros brasileiros estavam comigo, da minha equipe, nós estimulávamos, né? Ele achou que estava na hora do Catar crescer. Uma das formas de crescimento era levar a Copa do Mundo para chegar o quê? O mundo inteiro tem interesse e procurar saber quem era Catar. E foi o que aconteceu. Treinando a seleção brasileira não foi bom enquanto durou. Aconteceu que eu tive uma proposta fantástica e fui dirigindo o Iraque, no México. E o problema muito que me impediu de eu ficar na seleção é que a seleção era política.
Então eles queriam contratar, por exemplo, jogadores que eu achava que não me interessava trabalhar com eles. Um dos jogadores que eu gostava do futebol dele, mas tinha problemas era o Sócrates. Era um problema sério, entende? O comportamento dele, tudo isso afetava o trabalho do treinador. Tinha uma liderança, mas uma liderança que não era muito boa, a verdade é essa. É campeão. Vira o jogo no Beira-Rio. Bahia é campeão brasileiro de 1988. Porque é muito difícil você ser um campeão brasileiro, entende? E ainda mais num time que não era do Sul. O Bahia não figurava de forma nenhuma em nenhuma das expectativas do Bahia ser campeão. Não sabia. Foi uma surpresa, né? Mas o Bahia tinha um time muito bom. Era forte o time. Quando o Bahia chegou na final, aí todo mundo se calou. A imprensa disse, bom, cuidado, porque esse time não chegou por acaso, chegou por méritos. Com justiça, com muita garra e muita vontade, o Bahia é o campeão brasileiro de 1988. Segredos de bastidores no caminho do Bi. As pessoas que trabalham, que estão dentro do vestiário, eles vão no jogador e falam, cochicham, entende? E eu queria conversar com eles sozinho. O significado daquilo que nós íamos fazer dentro do campo e qual seria o nosso comportamento. Não foi que eu mandei sair, é porque na hora da pré-eleição não tem ninguém de fora, entende? Eu quis fazer uma pré-eleição, como nós íamos jogar e tal e tal. Mas não foi porque eu era contra esse, aquele, não. Porque primeiro era trabalho e disciplina também, entende? Quando você quer impor algumas coisas, é preciso que as pessoas entendam e colaborem, entende? E nós conseguimos o entendimento dos jogadores e eles colaborando com a gente. A vantagem dos nossos jogadores é que ninguém queria ser melhor do que ninguém. Eles eram amigos que não ocorrem nos clubes. Tem jogador que não se dá bem com o grupo ou com alguns outros jogadores. Todos eram iguais. Importação de treinadores. Eu acho estranho, entende? O Brasil sempre foi exportador e agora virou importador. Ele importa treinadores. Como se no Brasil não houvesse treinadores capazes de trabalhar. O futebol não tem pátria, não tem nada. Então, o futebol é para todo mundo. É um campo para todo mundo. Seja inglês, francês, alemão, não interessa. Hoje está tudo misturado. Mestre Evaristo, valeu a pena? Demais. Demais. Valeu mais. Principalmente pela família que eu consegui construir, né? E que hoje, graças a Deus, estamos juntos. Que já estão chegando os bisnetos, né? E é muito difícil uma pessoa chegar aí. Eu sou Evaristo de Macedo, 89 anos, e essa é a minha história.